Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos falar a respeito do seguinte: a terceira voz. O que acontece aos isentões? Quer saber mais? Fica comigo até o final. Não deixe de se inscrever, né? Clica aí no botão, é bem rápido e fácil, não vai tomar o teu tempo nem atrapalhar aí o seu vídeo. Só clicar em se inscrever e aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo. Temos uma playlist também aí de músicas que você pode clicar e acionar a playlist. Vai estar aí no final desse vídeo, vai estar o link para a playlist. E você pode clicar em selecionar, reproduzir tudo. Enquanto você cozinha, arruma a casa, faz a tua leitura bíblica, você adora e louva a Deus. São músicas belíssimas com letra que pode servir também na sua célula, no seu pequeno grupo ou na sua reunião aí em casa. Enfim, material que a gente está deixando aí para abençoar a sua vida. A gente está aqui fazendo sem remuneração, com muita dedicação, muito zelo para estar abençoando a tua vida e daqueles com quem você compartilhar. Então curta, comenta e compartilhe. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Jesus disse: ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e agora a gente pode fazer isso de uma maneira bem simples e rápida, é através do compartilhar de vídeos da internet. Posso contar contigo? Vamos juntos nessa missão. O texto desse vídeo, Apocalipse 14, versículos 11 e 12. Apocalipse 14, versos 11 e 12, diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É tremendo aqui esse texto e muito importante para a gente compreender o que está se passando aqui. A gente já vem falando há alguns vídeos a respeito disso, querido, que as coisas aqui são construídas e já estão acontecendo. Então, a marca da besta, querido, ela já está sendo oferecida nos nossos dias. Pesquisa aí a respeito do vídeo que tem aí no nosso canal, a gente comentando a respeito do Apocalipse, que a gente fala da agenda ESG e da agenda 2030. Então, são implementações de ideologias que muitas pessoas depois ficam se perguntando: mas por que eu estou fraco na fé? Por que eu estou com dificuldade de acreditar? Por que eu não estou acreditando na Bíblia? Às vezes a pessoa não está se questionando, mas se ela parar para pensar, ela fala: poxa, eu já estou começando a desacreditar de coisas da Bíblia, eu já estou começando a desacreditar de verdades bíblicas, eu já estou começando a desacreditar do próprio Gênesis. Então, aos pouquinhos eu estou perdendo a minha fé e eu preciso voltar e resgatar. Como a gente falou no vídeo anterior aí, a gente precisa seguir o exemplo dos ninivitas. Os ninivitas precisam ser um grande exemplo para nós. Será que os ninivitas servem de exemplo para nós? Ou será que nós conseguimos ser piores que aqueles homens sanguinolentos que transformam o Ramais em conto de carochinha de criança, e a gente consegue ainda ser pior do que eles? Porque eles se arrependeram, eles creram, se arrependeram e foram salvos. E nós? Será que nos arrependemos? O texto aqui está dizendo a respeito da consequência ainda. Como nós falamos no vídeo passado, Deus é justo o suficiente para dar a cada um a consequência dos seus caminhos. Nós somos livres para fazer escolhas, mas a gente não pode esquecer que cada escolha tem sua consequência, e a consequência está junto com o caminho, com a escolha que a gente fez. Então a gente é livre para escolher, mas a gente se torna escravo da consequência das escolhas. Então a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Querido, a consequência vem e ela vai durar eternamente. E não tem descanso algum, é para a eternidade. Então não pense que a consequência vai ter fim. Tanto os benefícios para aqueles que se sacrificam nessa vida, que abrem mão de prazeres dessa vida, que deixam alegrias dessa vida pela proposta da alegria. Isso que a gente precisa entender, querido. Você está abrindo mão de uma alegria, de um prazer, de uma satisfação aqui por uma proposta, por algo que está sendo proposta. Por isso é fé. A gente precisa de fé porque a gente não está vendo a concretização dessa proposta, mas a gente está crendo e a gente acredita que aquilo que está sendo proposto é verdadeiro e vai acontecer. Então vale a pena eu abrir mão de prazeres, dizer não. Vale a pena eu dizer nãos para situações e propostas desse mundo pela proposta de Deus, por aquilo que nos está sendo proposto. Então Deus é justo o suficiente para dar
o galardão e a recompensa dos que se sacrificam e também para dar o castigo daqueles que acham maravilhoso seguir a besta. E vai dizer que, olha, 2 grupos de pessoas. É isso que a gente precisa ter muita clareza que a Bíblia nos ensina. Quanto ensinamento bíblico em um pedaço de um versículo. Presta atenção aqui nisso. Presta atenção no que está falando. Olha, os adoradores da besta e da sua imagem é um grupo de pessoas. Aliás, são até 2 grupos aqui também, né? Mas que estão dentro dos adoradores. Existem os adoradores da besta e existem os adoradores da imagem da besta. Mas eu estou colocando isso como subdivisão dos adoradores. Tá? Então, o grupo é adoradores e a subdivisão é o adorador da besta e o adorador da imagem. Agora existe um outro grupo, que é aquele que não quero adorar a besta, mas também não quero Cristo. Eu não quero esse tipo de religião, mas também não quero saber da Bíblia. Eu não quero saber de religião nenhuma. Religião é tudo ruim. Eu não quero seguir a religião nenhuma. Querido, não existe isentão, não existe ser do centro. Jesus falou, quem comigo não ajunta, ou seja, o que Jesus quer dizer quando ele fala quem comigo não ajunta? Quem não está trabalhando comigo, quem não está perseverando no reino, quem não está contribuindo para o crescimento do reino, quem não está anunciando a palavra, quem não está ajudando a obra que ele começou a fazer, ou seja, quem comigo não está juntando, quem não está junto comigo, sabe aquele tamo junto? Tem que ser no dia a dia, tem que ser em todos os momentos, tem que ser até o fim da nossa vida. Então quem com ele não ajunta, querido, Jesus está dizendo que espalha. Então não existe meio termo entre... Jesus fala, quando conta a respeito do rico e do Lázaro, que não existe muro. O que existe entre o inferno e o seio de Abraão é um abismo. Então não existe muro, querido. Então ou você está no seio de Abraão, ou você está no inferno ou no abismo, que também é o Hades, que também é o inferno. De qualquer forma, seja no abismo ou seja no inferno, não é o céu. Então, por isso precisa de fé. E a gente precisa ler, por exemplo, Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8 vai dizer assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem vai participar da segunda morte? Querido, a palavra aqui traduzida por covardes é a mesma palavra, que é doilos, né? Deilos no grego, perdão, que significa tímidos. Então os tímidos se equivalem aos covardes, que é aqueles que não querem arriscar a vida pela fé. Jesus falou assim, aquele que quer ganhar a sua vida, ou seja, eu não quero arriscar a vida por nada, eu prefiro me isentar, eu prefiro ficar neutro, eu prefiro não comentar nada a respeito disso, eu prefiro ficar aqui, vivendo a minha vidinha, olhando para o meu umbiguinho, preocupado comigo mesmo, querido, vai cair no abismo, não existe muro, não existe meio termo, não existe centro. A fé é para você crer, você vai pela fé. Então você tem que ser perseverante, você tem que seguir e abraçar as consequências desse mundo pela proposta da alegria eterna. Então ou você abre mão da alegria eterna pelos prazeres desse mundo e pela isenção desse mundo, ou você abre mão da isenção e dos prazeres desse mundo pela alegria eterna. Não existe uma terceira opção, só existem as 2 opções, desculpa falar a verdade. Papai Noel não existe, não existe Coelho da Páscoa, não existe Papai Noel. Tá? Se você está esperando ainda, colocando a tua meinha na janela, esperando o presentinho de Natal, desculpa, não vai acontecer. Então para de acreditar em conto de carochinha e achar que você ficando isento, não se metendo, eu prefiro não pronunciar, eu prefiro não falar, eu prefiro não fazer, eu não gosto que fale de política dentro da igreja, eu não gosto de pastor que fale de política, a gente tem que ficar isento, a gente tem que ficar de longe. Para com isso, querido. Leia Apocalipse 21, versículo 8. Para de ser tímido, para de ser covarde. Jesus alertou os discípulos lá que estavam no barco. Jesus falou, porque sois tímidos, homens de pequena fé. Ou seja, a timidez impede a pessoa de abraçar a fé, impede a ousadia.
Lá em Atos eles entendem isso e eles começam, Senhor, concede ousadia para nós, para que a gente não fique, de que forma? Isento. A gente já falou nos 3 últimos vídeos, a gente já falou que uma das estratégias do diabo, aliás, nos 5 últimos vídeos, né? Uma das estratégias do diabo é tirar esse aspecto de religião, tirar essas coisas do centro do coração do homem para que ele seja um contribuinte de Satanás. Querido, tudo que o mal mais precisa, querido, não é que você o ajude, mas é que pessoas de bem simplesmente não façam nada. Então, ao não fazer nada pelo bem, você está permitindo que o mal continue a avançar. Então, a gente precisa tomar partido, a gente precisa assumir uma posição, a gente precisa ter uma bandeira. Os discípulos, querido, correram risco. Todos os apóstolos foram martirizados, inclusive João. João não morreu daquilo que o martirizaram, morreu depois, mas foi martirizado, foi preso por pregar o evangelho, pelo testemunho de vida. Então tem gente que eu quero ficar isento, eu prefiro não me meter nisso, eu prefiro não me falar. Querido, não está adorando a besta, mas também não está indo para o céu. Então a gente precisa entender que o isentão vai para o inferno do mesmo jeito. O que é de centro vai para o inferno do mesmo jeito. É o que a Bíblia está dizendo. Tanto aqueles que se dedicam, que manifestam a sua opinião por adorar a besta, quanto aqueles que simplesmente não adoram. Eu não adoro. Isso aí é coisa do diabo. Isso aí eu não faço. Mas também não tomam partido por Jesus Cristo. Não defendem os cristãos, não defendem as pautas cristãs, não defendem os princípios e valores cristãos, ficam sempre se esquivando. Vai para o inferno do mesmo jeito, que o isentão vai para o inferno. Sabe o que acontece com os isentões? Vai para o inferno junto. É o que está dizendo aqui. Adorando a besta ou não, está permitindo ser marcado. A gente já falou aqui sobre a agenda ESG, sobre a agenda 2030. As pessoas, eu não quero tomar partido, mas está contribuindo, está votando em pessoas que defendem esse tipo de pauta, sabe? Está contribuindo para colocar nas escolas professores que defendem esse tipo de pauta, sabe? Está ajudando empresas e dando dinheiro para empresas para que elas fomentem mais ainda as ideologias satânicas que defendem esse tipo de pauta, que fazem parte da plataforma do anticristo, onde Deus não está inserido. Então, tudo aquilo que não tem princípio, não tem valores divinos, contribui para Satanás. Então, querido, para de ser isentão, para com isso. Hebreus 11:6, vamos dar uma lida lá em Hebreus 11:6, o que diz aqui? Vai dizer o seguinte, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, marca aí na tua Bíblia a palavra necessário, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Querido, marca isso na tua Bíblia, marca esse versículo aí na tua Bíblia. Se você não tem noção que Deus é capaz de te recompensar pelo teu esforço, se você não tem noção que Deus é capaz de te recompensar pelo teu sacrifício, se você não consegue acreditar pelos olhos da fé, não pelos olhos da carne, que Deus é muito maior do que as ofertas desse mundo, de que vale a pena defender os princípios e que talvez Deus esteja te testando diante de situações para saber de que lado você está, de que às vezes você está passando por um teste, que Deus está testando para saber se você está se aproximando de Deus porque realmente você crê ou se você só quer os benefícios de quem está ali com o povo de Deus, mas na realidade você está contribuindo para o mal. Querido, Hebreus 11:6 é riquíssimo e você pode extrair aqui diversos ensinamentos que vão exatamente de encontro, que vão exatamente ser contribuintes para o nosso entendimento lá de Apocalipse 14, versículo 11. Então não existe isentão, você precisa se aproximar de Deus crendo em duas coisas, que diz Hebreus 11:6, vou resumir, você pode extrair aqui mais umas 58 lições e meia, mas eu vou te dar duas lições básicas aqui de Hebreus 11:6. Você precisa se aproximar de Deus, crendo que Ele existe e crendo que o teu sacrifício, o teu esforço, o teu abrir mão de prazeres desse mundo será recompensado, porque Ele é galardoador de quem? Daqueles que o buscam. Ou você busca os prazeres do mundo ou você busca Deus. Ou você busca as coisas desse mundo ou você busca agradar a Deus. Ou você busca agradar aqueles que
que estão lideranças na Agenda ESG e na Agenda 2030, ou você vai agradar a Deus. Não dá para agradar os defensores da Agenda ESG e Agenda 2030 e agradar a Deus ao mesmo tempo. Não vai, desiste. E não adianta ficar no meio, que ao ficar no meio, a Agenda ESG e a Agenda 2030 só vai crescer. E por enquanto só não cresce mais por causa de 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 7. Existe uma força que ainda detém o ímpeto dessa agenda e desses princípios satânicos. E o versículo 12? O versículo 12 vai falar: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem que guardar a fé. E o que está falando aqui da perseverança dos santos? Lembra lá de Apocalipse 6:10? Se você não assistiu, assista o vídeo correspondente que já está aí no canal disponível. É só você, assim que acabar esse, assistir o vídeo correspondente a 6:10. Mas Apocalipse 6:10 diz assim, a respeito do 5º selo: e viu debaixo as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Então, pessoas que defenderam a palavra até a morte. E o versículo 10 vai falar que esses clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pois bem, aqui nesse capítulo 14 é o anúncio exatamente dessa vingança, entre aspas, né? Não é o mesmo sentido da vingança do ser humano, mas é que Deus é justo o suficiente para trazer a consequência, e toda aquela maldade, toda a maldade feita contra os filhos de Deus, elas também serão recompensadas. Se os filhos de Deus serão recompensados beneficamente pelos seus sacrifícios e esforços e por ter se dedicado até a morte, aqueles que são isentões ou que escolhem adorar a besta também serão recompensados maleficamente pelas recompensas que Deus está trazendo. Ah, eu não quero essas recompensas, eu não quero ir para o inferno, então escolhe Cristo. É simples, querido. O povo de Nínive, como a gente leu aí no vídeo passado, entendeu em pouquíssimas palavras. Por que você precisa de sinais, precisa de maravilhas, precisa de milagres para entender? O povo de Nínive não teve isso não, mas eles creram e eles se arrependeram. Será que você consegue ser pior que o povo de Nínive? Dá uma pesquisada quem era o povo de Nínive. Então eu vou deixar para vocês aí também Efésios 2, versículos 8 e 9. Leia aí Efésios 2, 8 e 9. E leia também João 5, versículo 4. Querido, você precisa tomar uma posição pela tua fé. Cuidado com essa forçação de barra, porque às vezes o mundo está polarizado, porque o mundo sempre foi polarizado. Há 3 vídeos atrás a gente já falou sobre isso, e há 2 vídeos atrás a gente leu o relato aqui, e Pedro vai falar sobre isso na carta dele, que era o contexto dele. Já era, o povo cristão já estava sendo acusado de odiar o mundo porque não queria fazer parte de atividades sociais e de eventos sociais. O povo cristão não queria fazer parte. Por quê? Só porque os eventos sociais, só entre aspas, né? Os eventos sociais eram cultos pagãos. Será que você está contribuindo para cultos pagãos com a desculpa de que você não quer se meter e não quer tomar partido? Não existe, querido. Todo isentão vai para o inferno. Todo dissentro vai para o inferno. Ou você ajunta com Deus ou você espalha. Quem? Jesus Cristo já falou isso. Vou deixar os versículos aí. Jesus Cristo já falou isso. Não, só existe 2 senhores, querido. Ou você se vira para um e dá as costas para o outro, ou você se vira para o outro e dá as costas para um. Mas não tem como você servir a 2 senhores. Isso é impossível. Então, querido, siga o exemplo do povo de Nínive. E cuidado, que às vezes você não está optando por adorar a besta, mas você está contribuindo para o crescimento dela e para a expansão do império das trevas do mesmo jeito. Então vai para o inferno também do mesmo jeito. Você escolha Cristo e abrace a causa de Cristo e defenda os valores de Cristo, ainda que a sua vida aqui seja o preço a ser pago. Por isso, querido, que a gente está chegando no tempo que as coisas vão apertar. Tá bom, gente boa? Até o próximo vídeo aí, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.